Matemática hoje, né, no dia 4 de agosto, também é no livro hoje, tá? Na página, então, 90, nós vamos aprender, então, sobre tabelas. Isto mesmo, nós temos tabelas simples e tabelas duplas, tá? Lembrando que nós já estudamos sobre isso, mas sem colocar tanto dados na tabela, né? Mas nós já sabemos o que é tabela, não é verdade? Então, olha só, a tabela simples, o que aconteceu aqui? Ó? Fala que a professora Eliane, ela fez uma pesquisa entre os alunos para ver qual o instrumento que eles mais gostavam. Então, cada aluno falou o seu instrumento e ela anotou a parte. Depois ela foi perguntando quem mais gostava disso, quem mais gostava daquilo, né? Da guitarra, da bateria ou do violino e foi fazendo pauzinhos em cada resposta dos alunos. Ao final, o que ela fez? Uma tabela simples. Como assim? Ela colocou o nome dos alunos e a quantidade de alunos que escolheu cada instrumento musical. E assim ficou então a tabela dela, o nome dos alunos e a quantidade de alunos que escolheu cada instrumento musical. E aí, já na nossa atividade agora, na página 91, diz assim: de acordo com os dados coletados, podemos observar que entre os instrumentos musicais apresentados pelos alunos, então cada um falou o seu instrumento, a maioria dos alunos votou na opção guitarra. Por que votou na opção guitarra? Olha lá, teve 39 votos, então a maioria votou no instrumento guitarra, 39 votos. Mas vamos então para as nossas respostas, tá? Número 1. Quantos alunos votaram no instrumento? Aí tem a bateria, vocês vão olhar aqui na tabela para descobrir, né? O saxofone, quantos alunos votaram? O piano, quantos alunos votaram? Eu olho o nome do instrumento e a quantidade de alunos. Na número 2 já pergunta: qual foi a opção de menor frequência? Qual teve menos voto? Olha lá na tabela, não vou dar resposta agora, tá? Dê uma olhadinha. Na número 3 já pergunta: quantos alunos participaram da pesquisa? Como assim? Fácil! Vou apenas somar todos esses alunos aqui que votaram. E vou então, né, colocar a resposta, tá? Isso então é uma tabela simples, aonde eu uso apenas dois dados, o nome e a quantidade. Temos também a tabela dupla. Como assim? Eu posso fazer então mais pesquisas em uma mesma tabela, que é o que mostra na página 91. Diz assim, ó: Cláudia é veterinária e está acompanhando o tratamento de alguns cães. Para isso, ela mediu a massa, o peso de cada animal no início do tratamento e no final do tratamento. O que ela fez então para ficar mais fácil de identificar, de visualizar o crescimento de peso desses animaizinhos? Olha só, ela colocou o nome dos animais, o peso inicial deles no tratamento e o peso, né, a massa deles no final do tratamento. Então, ela conseguiu anotar esses dados numa mesma tabela. Por quê? Porque é uma tabela dupla, eu posso colocar mais de uma informação, tá? Na próxima página, né, na página 92 e última de matemática, diz assim: observando a tabela apresentada, né, podemos concluir que, o que nós podemos observar lá então? A massa, o peso de Juba diminuiu com o tratamento, pois 11 é menor que 13.
Lembra lá do sinalzinho maior que e menor que a tia Keila já ensinou para vocês? Olha lá a dica de novo. Se eu coloco assim, o número maior vai estar sempre virado ó, para a boquinha maior e o número menor na boquinha menor. Então aqui eu vou ler como menor que. E assim, maior que, ok? Então é o que está dizendo aí. Na número 4 já pergunta assim: com esse tratamento lá, o tratamento dos cães, qual dos cães teve maior aumento de massa? Qual deles teve o maior peso, que aumentou mais o peso? Observa na tabela. E a número 5 já pergunta: qual dos cães apresentou a mesma quantidade de peso, não engordou nem um pouquinho durante o tratamento? Lá no texto também tem, tá? Então, olha só, aqui nós estudamos sobre massas colocadas em tabelas. Então, pode ser tabela simples ou tabela dupla. Tabela simples, eu coloco apenas uma informação. Tabela dupla, eu posso colocar 2, 3, 4 ou mais informações. Mas fica bem mais organizado para a gente conseguir, então, identificar, né, as características, então, de cada pesquisa. Tudo bem? E aqui fala também de um instrumento chamado Teremin. Isso mesmo, um instrumento muito antigo, né? Só que olha só, ele existe até hoje, mas quase não é conhecido, tá? Então aí, depois eu quero que vocês façam a leitura direitinho e hoje não esqueça, nossa aula no Zoom, tá bom? Beijos e até daqui a pouco!